Bem, nós estamos com o professor, mais uma vez. O professor é um antigo conhecido da nossa emissora, Manuel Domingos Neto. Ele é um professor universitário, é um pesquisador, é um escritor, já foi deputado federal pelo Piauí, e é um historiador, um homem que estuda profundamente essas questões militares, as estratégias, enfim, é um homem de profundo conhecimento do que nós vamos falar neste momento. É claro que nós estamos aqui para falar um pouco desta guerra, me perdoem a palavra, mas esta guerra imbecil que nós humanos não conseguimos superar depois de tantos anos e séculos. E falo da guerra que os palestinos estão sofrendo ali naquela aquele centro de Israel, a Jordânia um pouco mais acima, e a faixa de Gaza, que sofre e não para de sofrer. Agora há pouco assisti um vídeo de uma menina que tem pouco mais de 8, 9 anos, e confesso que realmente me emocionei com aquilo, com o desespero dela e com a posição firme dela. Vamos entender um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais com o professor Domingos. Professor, muito prazer tê-lo conosco novamente. Um prazer lhe rever, Marcelo, e poder ter a chance de me dirigir aos que te acompanham. Professor, eu estava também vendo agora, há poucos minutos, uma entrevista que o senhor deu ainda hoje para o colega Lucena, o Rodolfo e a Loia, assim que a gente chama ela carinhosamente, na TV, que eles têm também aqui pelas redes, como nós. E o senhor faz uma avaliação importante e necessária sobre esta guerra do ponto de vista histórico, porque não há como falar desta guerra se nós não entendermos um pouco a história dela, a história que acaba provocando esses sentimentos de lado a lado, de tantos lados, né? A gente fala de dois lados, mas temos vários lados aí. Eu queria que o senhor fizesse uma rápida avaliação. O nosso tempo não é muito longo, não. Sobre. Está em jogo o quê, professor? Nesta guerra horrorosa que mata meninos, meninas, mulheres, homens, famílias, de uma forma tão bandida que nós estamos vendo, daquilo que nós podemos ver, né, que nos chega aqui. Olha, eu acho que qualquer conflito que atinja regiões do planeta hoje, eles entram na configuração do que nós podemos chamar de mudança da ordem mundial. Uhum. Eles fazem isso, são episódios ou lances de um grande processo. Mudança de ordem mundial, nós temos alguns exemplos históricos, elas sempre ocorrem com banhos de sangue. Nunca dispensaram, né? Banhos de sangue. A última mudança passou da hegemonia britânica para a hegemonia estadunidense. Eu digo que ela levou muito tempo, né? Ela tem início na Guerra Civil, que foi paralela à Guerra Franco-Prussiana, formando novas posições na Europa e uma unidade firme no interior, nos Estados Unidos, e aí partiu-se para a competição dos Estados Unidos industrializados, a Europa também, no caso, particularmente a Alemanha, destaque para a indústria química, que mudou muita coisa, né? Então, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra. Foi necessário banhos de sangue, demonstrações de força, conturbação de valores, enfim, foi uma coisa que envolveu o planeta todo e nós tivemos essa hegemonia norte-americana, hoje, francamente, ameaçada. Houve um período de equilíbrio com a União Soviética, mas hoje eu acho que é consenso o destaque chinês, né,
não só do ponto de vista econômico, mas paralelamente do ponto de vista tecnológico, científico e industrial. A China está na frente, enquanto os Estados Unidos se perdem em suas contradições internas. Agora, nunca se abandona ordem mundial, o poder, a hegemonia, gratuitamente, né? Há muitas resistências. Os Estados Unidos é um país poderoso, persiste o mais poderoso do mundo, em que pese sua degradação institucional, cultural e a própria degradação de seu desempenho econômico. Mas os Estados Unidos, enfim, são candidatos à potência, digamos assim, à perda daquela influência que ela exerceu desde 1945. Né? É muito tempo, muito empate. Se nós nos lembrarmos que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, depois da queda do muro, a empáfia era tão grande que se acreditou no final da história ou no mundo unipolar. A desagregação disso se exprime em diversas partes do mundo. Se exprimiu de uma forma muito contundente no cerco à Rússia e na guerra na Ucrânia, né? E agora se exprime no Oriente Médio. Mas essa do Oriente Médio, com a intervenção, com o genocídio do governo israelense praticado sobre a população de Gaza, ela tem particularidades. Israel é uma coisa única, incomparável. Israel é um país inteiramente artificial. Inteiramente artificial. Eu digo, Israel não configura uma nação. Não configura uma nação. E isso há milhares de anos, né? Há muito tempo. Nunca. O que é a nação moderna? A nação moderna ela se firma, sobretudo, a partir do século XVIII. A nação moderna é um chamamento coletivo, um chamamento de todos, uma unidade. Ela sobrepassa classe social, ela sobrepassa religião, língua, cultura, características locais, sabe? Ela tenta aglomerar as diferenças. Assim ocorreu em todo lugar. Isso para legitimar o tal Estado moderno. Então, hoje se fala Estado-nação, ou seja, um Estado legitimado por uma nação, uma sociedade que se autorreconhece e que é reconhecida. Não é o caso de Israel. Israel, essa unidade religiosa, esse Estado que se justifica a partir de um preceito religioso muito estabelecido, isso nunca ocorreu. E só pode ocorrer forçando a barra. Assim, Israel nasceu matando, viveu matando, e agora está, a meu ver, em uma situação muito delicada. O Porque professor, despertou a opinião, despertou a opinião mundial em revoltada. Uhum. Deixa eu lhe interromper para lhe perguntar uma questão tópica. Nós estamos hoje diante do que a gente chama de uma supremacia israelense diante de Gaza. E a gente, claro, fica impressionado, né, com o que Israel está fazendo hoje com Gaza. Aquelas bombas sobre casas e hospitais, enfim. Mas a gente sabe que isso não é uma atividade de agora, né? Nós sabemos que ao longo dos anos essas coisas vêm acontecendo. A imprensa
que nós vamos chamar aqui no Brasil de livre, ela não é tão livre assim. A gente tem informações muito filtradas, né, que chegam de lá. Há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos um governo que, nas manifestações, tinha a bandeira do Brasil junto com a bandeira israelense, né? E nós não sabíamos direito o que, que era aquilo, né? As pessoas ficavam olhando, mas vem cá, o que, que tem isso a ver com, né? E está aí agora essa guerra com bandeiras israelenses de um lado e, e palestinos se defendendo, enfim. Isso é um conflito quando eu digo conflito, não é um conflito diplomático, não, é um conflito de mortes, de ataques, de terrorismo, de bombas, de explosões a todo instante. Talvez não com esse tipo tão agressivo, assim, tão barulhento e tão mortífero, né? Tão fatal, né? Mas sofrido há muitos anos. Eu queria que o senhor falasse disso, porque a impressão que dá é que agora temos uma guerra. Não, temos há muito tempo uma guerra, né? E morre-se muito durante os últimos anos e últimas décadas e até séculos, né? Naquele local ali. Nos conte um pouco, professor. A meu ver, Israel é um enclave. Ele aproveitou, o imperialismo aproveitou as potências europeias sobretudo, os Estados Unidos, aproveitaram a possibilidade, a proposição, que já é centenária, né? A proposição de busca da terra prometida por parte dos judeus. E naquela configuração de 45, final da Guerra Mundial, os Estados Unidos todo poderoso, depois de ter dado uma demonstração brutal, o maior ato terrorista já conhecido na história, que foi o lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, pôde deliberar pela criação desse Estado em terras ocupadas. Portanto, nasceu como resultado de uma deliberação das potências. É muito estranho que, naquelas circunstâncias, a União Soviética não tenha feito uma posição firme e que o mundo, acho eu assim, que só um momento de extrema delicadeza emocional, profunda emocional, por conta do Holocausto, foi possível aquilo. Então, Israel passou, desde então, décadas explorando o Holocausto para se apresentar como vítima ao mundo. De fato, foram vítimas. Mas, veja, diversos genocídios foram praticados ao longo do século XX. O século XX começou com o genocídio armênio. Quem é que conhece o genocídio armênio? Quem é que tem noção disso? Sabe? De um massacre inominável. Ao longo do século XX, populações africanas, populações asiáticas sofreram. Agora, o que se destaca é o judeu. O sionismo conseguiu se articular e influenciar a opinião mundial. Ele influenciou a opinião mundial através, inclusive, do grande instrumento de condicionamento de mentalidades, que foi o cinema. O capital sob o controle de judeus, né, foi força determinante na imprensa, no mundo acadêmico, uma força poderosa. Hoje, ao se levantar críticas a Israel, o mundo desaba. O mundo desaba. É um poder muito forte. Há algumas características pouco conhecidas. Israel tem uma indústria de guerra muito avançada. É indústria própria? Não é. É indústria com base nas grandes potências capitalistas, particularmente dos Estados Unidos.
Mas Israel dispõe de bomba atômica a partir da contribuição, da cooperação com a França. Com a França. E é tão poderosa e tão adiantada, tão avançada a indústria de armamento em Israel, que ocupa em torno de 30% da mão de obra industrial. Ela reúne capacidades tecnológicas do mundo todo. E ela é profundamente conjugada com o complexo industrial militar norte-americano. Portanto, a gente não pode dissociar a presença norte-americana no que está se passando em Gaza. É claro que Israel não segue à risca tudo que o Pentágono pretende, né? Não, sabe? Ele pode se subordinar, mas jamais teria capacidade de fazer o que faz, de ter feito o que fez, sem esse amparo norte-americano. Esse é o motivo pelo qual eu acredito que qualquer análise sobre a guerra, ou sobre o massacre, o genocídio de Gaza, não pode ser isolado, Marcelo, da decisão norte-americana. Eu digo assim, que o que está acontecendo estava planejado. Não se faz uma coisa tão audaciosa como essa, uma coisa de proporções catastróficas, a eliminação de uma sociedade, meu Deus, numa área do globo extremamente tensionada, uma área decisiva pelo seu potencial petrolífero, por estar ocupando espaço, por ser local de grandes rotas comerciais. Boa parte do comércio mundial passa por aquilo lá, pelo Oriente Médio. Então, eu não acredito que tenha sido algo de ímpeto, de momento, de um arroubo. Não, esse massacre foi planejado e ele é a continuidade natural, né, dessa odienta perseguição aos árabes e, em particular, aos palestinos. Né, Agora, o professor, eu queria abordar duas coisas com o senhor. É claro que tudo rapidamente, porque o nosso tempo é curto, mas primeiro essa questão do Hamas. Espalhou-se pelo Ocidente e pelo Brasil aqui que o Hamas é um grupo terrorista e o que eles fizeram foi um terrorismo naquilo lá. E a guerra começou por conta deste ato terrorista, né? Que monta aí há algumas semanas atrás. E eu também depois quero fazer a vinculação, porque o senhor acabou de dizer que a guerra ela foi planejada, isso tudo que está aí acontecendo está planejado, e planejado não exatamente em Israel, planejado do outro lado do Atlântico, né? Pelo que a gente chama de império, né? E a gente está vendo que o governo americano ele fica muito pisando em ovos, né? Ultimamente, especialmente nessas últimas semanas, quando vai se posicionar, porque as pessoas estão impressionadas com a falta com esta desumanidade do governo israelense, da força israelense sobre aquela faixa ali. Então, eu lhe pergunto, em primeiro lugar, como é que o senhor avalia este grupo do Hamas e a atitude que parece que eles tomaram, e a partir daí a guerra? Foi assim mesmo? Este confronto, ultimamente agora, aí, foi a partir deste ato que muitos chamam de terrorista? Eu tô sendo muito delicado nisso, porque não quero cometer erros históricos, que eu vejo que muitos colegas, às vezes, cometem, né? Inclusive com outras figuras internacionais contemporâneas nossas, dessa coisa do terrorismo, né? Muitas vezes nós já usamos esses termos erradamente. Qual é a sua avaliação sobre isso, sobre o Hamas?
Olha, você mostrou suas reticências em relação ao termo. De fato, o terrorismo não está definido, nem pode ser definido, porque o terrorismo, o que é? É, antes de mais nada, um procedimento guerreiro. Então, o militar, de uma forma geral, se prepara para instaurar o terror. Eu já escrevi há umas 2 semanas uma matéria sobre isso. Um militar que não sabe provocar, aterrorizar, ele, sabe, é um mal militar. Tá? A guerra é um procedimento no qual o terror se implica. O terror faz parte, é um procedimento guerreiro. E o que o Hamas fez foi, de fato, um ato terrorista. Agora, é, o ato terrorista do Hamas foi resposta a um terrorismo anterior. É isso. Foi resposta ao terrorismo. Quando nós, na resistência à ditadura, qualquer um que se opusesse era taxado de terrorista. Né? Eu lembro muito, inclusive, da circunstância engraçada até, né? Que nós vivíamos, eu fui preso durante a ditadura, em 1971, e éramos 40 presos num determinado presídio. O presídio reunia presos comuns, né, presos da justiça comum. Aí os presos comuns, né, a gente chamava presos comuns, nos chamavam de terroristas e fazia a seguinte pregação: nós deveríamos nos unir contra este coronel, o coronel, o chefe da, e ser um por todos e todos por um, como fazem os terroristas. Esse discurso era interessante porque eles nos identificavam como pessoas especiais, que estavam presas por conta de lutar contra o governo, né? E aterrorizar quem estava mandando. Né? Era essa a leitura. Mas, olha, veja, o terrorismo hoje virou xingamento. Chama de terrorista. Agora, esquece que o terror é uma prática usual, é uma prática, eu diria, inescapável em confrontos. E o preparo militar implica em aprender a manipular. Queria acrescentar também que essa construção de uma mentalidade guerreira é uma prática terrorista também. A mentalidade guerreira exige odiar o outro. Ninguém mata se não odeia. Então, esse processo é um processo corriqueiro. Eu percebo a guerra, eu estou entre os que consideram que se trata de um enclave colonial. Esse enclave colonial foi estabelecido em 45, já teve antecedente, mas foi fixado em 45, e agora ele ele sente a necessidade de expansão por conta disso que eu falei no começo da nossa conversa, né? Desse processo de segurar a potência hegemônica. Sim. É assim que eu vejo. Reagir às perdas do império, né? Exatamente. Uhum. Eu não há guerra sem terror. Guerra ao terror, como os Claro. Estados Unidos fizeram, não há. Sabe? Ainda ninguém tirou dos Estados Unidos o título de campeão do terrorismo, Claro. porque você matar seres humanos no Japão, como eles fizeram, como se fossem percevejos, né? Como se fossem baratas ou mosquitos, né? Como eles fizeram, isso é inexcedível. Até agora, ninguém pode ter superado em brutalidade. Ele equiparou seres humanos né, a pragas. É uma coisa... E isso foi naturalizado, Marcelo. Isso foi naturalizado.
todos os anos, quantas propagandas insidiosas justificam esse negócio. Foi tão naturalizado que houve a corrida nuclear, corrida armamentista pelas bombas nucleares, que foi aceita pela humanidade. Se a humanidade não tivesse preparada para isso, ela teria rejeitado. Porque bomba nuclear a pura impiedade, né? Não existe isso, sabe, de terrorismo mais honesto, bem educado. Não, terror, sabe? Terror igual, né? E o que mais que, para terminar, para completar a resposta, o que o pretenso direito internacional regula é que o direito de resposta deve ser proporcional. E é absolutamente desproporcional. É uma catástrofe, Claro. uma calamidade. É uma característica até essa desproporcionalidade, né? É isso aí. O professor, e por que nós estamos notando no procedimento do governo estadunidense, especialmente o presidente Biden, a gente vê que ele está numa situação constrangida. É visual isso, de uns tempos para cá. Ele começou de uma forma muito, muito violenta até, né? Muito agregada, muito alinhada. Mas, de uns tempos para cá, parece que ele está fazendo uma diferença. O que anda acontecendo? Nós estamos diante de um outro tipo de Não, é o aliança. repúdio mundial. É um repúdio mundial. E, inclusive, eu recebi uma pesquisa hoje que dava que a minoria da sociedade norte-americana apoia Israel e apoia o apoio que os Estados Unidos oferecem a Israel. Isso está em baixa e nós estamos em um momento de disputa eleitoral nos Estados Unidos. Então, isso explica o recuo do Biden. Me parece também o seguinte, Marcelo, que a guerra não se decide apenas nas armas, no campo de batalha. A opinião mundial é fundamental num conflito dessa envergadura. E a humanidade está rejeitando isso. Em que pese o domínio da propaganda sionista sobre os meios de comunicação, em que pese a vacilação de lideranças mundiais, de algumas lideranças, o próprio Lula, por exemplo, que foi muito cauteloso e tudo, agora está está fazendo afirmações bem mais contundentes, apesar de ter conversado com o presidente de Israel, uma coisa que eu estranhei muito, achei absolutamente inconveniente, desnecessário, o presidente do Brasil conversar 40 minutos com o presidente de Israel nessas circunstâncias. Por mim, Lula já deveria ter rompido acordos e mandado recados claros, ter contribuído objetivamente para o isolamento dessa potência que impiedosa, né? Agora, Joga no lixo o o, direito internacional. o professor, nós temos pouco mais de 7 minutos. Eu quero lhe perguntar ainda, na entrevista que o senhor deu ainda hoje para o Rodolfo e para a Loia, em outro canal digital aqui, eu estava assistindo com muita atenção, e o senhor buscava a frase da história: se você quer a paz, prepare-se para a guerra, né? E agora o senhor está chamando atenção a isso, porque nós estamos diante de uma outra frase: se você quer a paz, prepare-se para a paz. O que o senhor está querendo dizer com isso? Bom, esse vis pacem para bellum é um ditado, isso foi retirado de um livro de um general romano, né? Vegésio. Ele organizou os princípios da guerra na Idade Média e é isso, se vis pacem para bellum.
Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Seja forte para dissuadir e evitar a agressão. Aí eu faço um trocadilho contrário, porque esse ditado, Marcelo, ele é usado por militares do mundo todo para pedir mais dinheiro. E está na boca de cada militar brasileiro. E se repete corriqueiramente. Uhum. Eu acho que está na hora de inverter essa coisa. Se nós queremos a paz, temos que preparar a paz. Como se preparar a paz? Atenuando as diferenças, atenuando as grandes desigualdades, os grandes níveis de exploração, revendo conceitos. Há diversos conceitos que precisam ser redimensionados, inclusive esse, chamado civilização. Tal como a conhecemos, essa civilização não presta. Por que ela não presta? Porque ela comete muitos crimes, ela se contradiz, ela incentiva o individualismo, o egoísmo. Ela é muito injusta, né? Profundamente injusta. Ela educa para a realização de poucos, não para o atendimento da maioria. E ao mesmo tempo é hipócrita, né? Porque muitas vezes se diz que não, estamos fazendo, estamos Então, buscando a justiça e tal. ela prega o amor enquanto prepara a guerra. Uhum. Ela dissemina o ódio ao outro. Essa história do ódio, Marcelo, é fundamental. Por quê? Porque o ser humano, ele mata quando odeia. Ele tem que odiar para matar. A não ser em casos patológicos e matanças coletivas são uma coisa pesada. Você provoca o ódio, se dissemina aquela coisa toda e termina ocorrendo mesmo um choque de vida ou morte. Uhum. Precisamos aprender a inverter essa lógica que o senhor está colocando aí, né? Professor, uma pergunta final que não pode ter mais do que 2 minutos, infelizmente, numa questão tão complicada. Qual é o. Já dá para falar eu não vou dizer solução, porque é uma palavra tão esdrúxula para nós nessa discussão, né? Mas dá para falar já em saída diplomática para isso? Onde é que vai dar? O que vai acontecer nas próximas semanas, hein? Olha, eu acho que Israel está perdendo o confronto, né, por conta da pressão mundial. A vitória militar, ela, é, ela cobra um preço muito elevado. Agora, é muito difícil nós prevermos o que pode acontecer. O processo é um processo complexo, envolve muitos atores, não é decisão pura de Israel travar esse combate por lá. Não é decisão pura, isso depende da postura de outras potências. Eu sei também o seguinte, voltando ao início da nossa conversa, esse episódio pavoroso é um episódio de um processo. Nós temos que estar com o espírito preparado e vem por aí. E fundamental hoje é lutar contra as agressões. A luta pela paz é repudiar violentamente, né, a bestialização, o racismo, né, repudiar, não abrir mão, em hipótese alguma, dessa coisa de ódio. Vocês aí que estão perto da Argentina estão vendo o perigo que nós corremos, né, de ver outro odiento, ser eleito na América Latina. Tá bom. Assim que eu vejo. Professor, quero lhe agradecer muito a sua participação aqui. Acho que ficamos um pouquinho mais esclarecidos. O tema é vastíssimo, né? Ele remonta à história da humanidade, né?
Mais uma vez, na entrevista que o senhor deu há pouco aqui para o Rodolfo, o senhor estava falando lá da Grécia, dos romanos, buscando versões em livros, enfim, né? E nós queremos discutir isso aqui como se fosse ali um conflito na esquina, né? Não é, infelizmente não é. Mas eu quero lhe agradecer muito a sua participação e nós voltamos, se o senhor nos permitir, a voltar a conversar desse assunto e outros tantos que nos preocupam tanto. Muito obrigado, professor. Um prazer, Marcelo. Um abraço. Sempre um Um prazer lhe abraço. encontrar. Um abraço. Abraço.